prazer muito grande. Vocês me ouvem? Ah, peraí, que eu tenho que autorizar aqui a gravação deste negócio. Entendi. Vocês me ouvem? Sim, Sim, muito perfeitamente. bem. Então, eu já tirei do mudo com sucesso. Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no ambiente virtual do SEAS, Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, e já começando a nossa volta ao ambiente físico, sem que nós deixemos de ter também esse contato virtual, que foi muito importante para que todos nós pudéssemos manter essa proximidade com a palavra do Cristo. Não seria com toda a tecnologia que Deus nos deu inteligência para desenvolver até hoje, enquanto humanidade, digo eu, não seria um simples afastamento físico que nos daria a obrigação de não termos mais o contato com a palavra do Cristo de forma coletiva, como nós estamos tendo aqui. Isso é um ganho muito grande que nós estamos tendo. É óbvio que nós aqui respeitamos os sentimentos de dor de todas aquelas pessoas que, durante o momento da pandemia, sofreram com as perdas de parentes queridos e sofreram com afastamentos e tudo mais. Evidentemente que isso é um motivo de muita dor, principalmente porque nós ainda não somos espíritos em um nível que consigamos enxergar a nossa essência espiritual, e por isso até nós usamos palavras como a que eu usei, palavras como perda, para representar esse afastamento temporário dos nossos amores verdadeiros. É um sentimento extremamente respeitável, é algo que nós realmente partilhamos muitas vezes dessa dor. Entretanto, é também importante que nós, que ficamos encarnados no planeta Terra, no seu plano físico, precisemos entender por que estamos aqui e o que nós precisamos fazer ainda em termos de nosso próprio desenvolvimento. E uma dessas oportunidades de crescimento foi essa maneira virtual de nós termos contato, porque quantos hoje talvez não pudessem se dirigir ao Amor, Caridade e Esperança por seus compromissos particulares? Eu mesmo, como vocês podem ver, estou aqui dentro de um automóvel em compromisso com a família, no qual tirei uma hora, a família continua no compromisso, eu estou aqui com vocês dentro do meu automóvel escritório, do meu home car, para que vocês possam compartilhar comigo os seus conhecimentos e eu o pouquinho que eu sei com vocês também. Então, temos que aproveitar isso e agradecer muito a Deus, Nosso Senhor, a Jesus, porque já estamos em um momento em que, intelectualmente, conseguimos desenvolver recursos que nos façam estar sempre em contato com a palavra de Jesus. E hoje, o tema da casa, o tema que a casa nos propôs para a conversa desse domingo à tarde, é o tema orai, vigiai e orai. Quase que vira um eis a questão aqui, orai, vigiai ou vigiai e orai. É um tema bastante legal, eu gosto muito de falar sobre esse tema, até porque eu acho que, de alguma forma, nós muitas vezes temos uma percepção distorcida em relação a essas duas questões, tanto a questão do orar quanto a questão do vigiar. Para a gente entender um pouquinho a questão do horário, eu não vou aqui me delongar em questões que são absolutamente batidas, né? Eu imagino que possa mesmo haver alguém hoje aqui na nossa reunião. Eu não tenho aqui, pelo menos eu não estou com acesso à tela de todas as carinhas de vocês, mas eu imagino que possa ter alguém aqui com um pouco menos de estudo do Espiritismo, pode até mesmo haver alguém aqui que descobriu essa página hoje, clicou lá e está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, espero que volte. Dê outra chance à casa, não pare só em mim, não. Então, eu sei que pode haver pessoas aqui que tenham um pouco menos de contato com a doutrina, mas também para essas eu vou dizer o seguinte, eu nem vou entrar em muitos detalhes sobre algo que está disposto no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a questão da forma de orar, né? Aquela história que diz que nós não precisamos fazer uma oração com palavras bonitas, com rituais, com nenhuma intelectualidade, porque simplesmente um obrigado Jesus soa muito melhor ao coração de Deus quando ele é sincero do que propriamente uma oração muito bem elaborada, cheia de palavras rebuscadas, mas que só está sendo ali lida, sem que haja um sentimento impresso naquela oração. Nós já sabemos disso, nós estudamos isso. Quem não estudou isso porque está chegando agora a doutrina espírita vai estudar muito isso, mas eu quero só pegar esse ponto de partida para mostrar o seguinte: até mesmo para nós espíritas que temos esse conhecimento, nós percebemos que há uma dificuldade muito grande em relação à aplicabilidade desse conceito de não ser necessária uma
oração muito rebuscada. Vamos, por exemplo, eu acabei de ouvir aqui na introdução da minha querida dirigente que quase todos que estão aqui nessa sala algum dia estiveram em uma das salas de aula do SEAS, no seu curso no estudo sistematizado da doutrina espírita, do qual eu era facilitador até algum tempo. E quase todos aqui, de alguma forma, tiveram contato comigo naquelas aulas, naqueles estudos que nós promovíamos e já estamos promovendo, às segundas-feiras, de 8 da noite às 9h30. Né? Então, para você também que está aí assistindo esse estudo ou que vai pensar sobre isso depois, né? Veja bem, o estudo sistematizado da doutrina espírita é uma porta de entrada muito importante para quem queira se desenvolver e até mesmo ser um trabalhador da doutrina espírita. E o SEAS oferece esse tipo de educação, começando sempre no mês de março, né? Eu acho que as turmas começaram recentemente, mas fique de olho, porque normalmente em outubro, novembro, as inscrições aparecem de novo e já se prepare para o ano que vem você fazer parte dessas turmas, porque formam trabalhadores como esses, muitos que estão aqui hoje, né, dirigindo reuniões, como esses que estão aqui assistindo essa reunião e que já fazem atividades dentro da casa. Mas ela falou sobre essa participação minha nessas reuniões, e eu lembro nessa mesma participação, inclusive na turma dela, vou contar a fofoca aqui agora, revista Caras do SEAS, a dificuldade que é para você arrumar um candango para fazer a oração inicial da palestra. Né? Porque como é que se divide isso, gente? Lá no estudo sistematizado do SEAS, e eu estou falando do SEAS porque a gente está aqui no SEAS, tá? Mas eu posso estender a mesma fala, o mesmo comentário a 99% das casas nas quais eu já tive a oportunidade de ser convidado a fazer estudos, devido à irresponsabilidade dos seus dirigentes que continuam me dando a palavra. Aí eu venho e conto a fofoca mesmo. Né? Então, nessas reuniões, como é que funciona? Nós somos convidados, nós expositores somos convidados a trazer um tema para discussão, para debate, para explicação, e lá tem os participantes, né? Sejam eles no momento presencial, no momento virtual, lá estão os participantes. E existe um monitor que é escolhido lá pela coordenação do curso para cada turma. E esse monitor tem a responsabilidade de escolher sempre uma pessoa para fazer a leitura inicial, como vocês viram, acontece também nas reuniões públicas, e para fazer a prece de abertura. Né? A prece final normalmente fica com o expositor. Para fazer a prece de abertura, a galera tem gente que chega atrasada nas aulas para não ser escolhido para fazer a prece. Acredite. Tem gente que chega assim 2 minutos antes, porque aí o monitor já escolheu todo mundo, já escolheu quem lê, já escolheu principalmente quem vai fazer a prece. E tem aquela galera que chega antes, né? Até chega antes, entra e tal, mas fala assim, eu quero fazer a leitura. Na hora de fazer a leitura, levantam-se 10 braços que se candidatando a fazê-la. Mas na hora de fazer a oração, a galera corre. Então, se nós que já estamos engajados em um curso de educação espírita, temos essa dificuldade em aceitar fazer uma prece, imagine uma pessoa que não tem nenhuma noção do que seja uma prece e tal. Muitas vezes, mesmo ela não tendo necessidade de se expor perante uma classe, a uma turma de alunos, ela teme se expor diante de Deus. Ela teme, sim, que Deus não vai escutar a sua prece porque ela não sabe falar direito, porque ela não tem estudo, porque ela não tem concatenação boa de ideias, porque ela não consegue lembrar de palavras rebuscadas para falar com Deus. Então, vejamos que isso é um problema grave que assola, inclusive, os próprios espíritas, que não conseguem se expor. É claro que tudo isso também tem uma relação muito forte com algo que nós detestamos saber, mas que acabamos sendo informados e repetidas vezes nos diz a doutrina espírita que nós somos seres que ainda pecamos imensamente pelo orgulho e pelo egoísmo. Nesse caso, nosso orgulho faz com que nós tenhamos vergonha de nos expormos diante dos nossos colegas, porque nós sempre vamos pensar assim, mas eu não faço uma prece tão boa quanto a daquela outra pessoa, mas eu não faço uma prece tão boa quanto a do dirigente, eu não faço uma prece tão boa, as pessoas não vão gostar da minha prece. Tudo isso derivado do nosso orgulho, tudo isso derivado da nossa vaidade, porque nós não, por causa destes sentimentos que todos nós trazemos dentro de nós em graus maiores ou menores, nós temos sim esse medo de uma exposição a um julgamento exterior. A nossa fé de que Deus nos ouvirá, qualquer que sejam, quaisquer que sejam as palavras que nós utilizemos, é menor do que o medo de nós sermos julgados pelos nossos companheiros de jornada. Então, vejamos como isso é um ponto até difícil para nós, que estamos aí no meio
em que orar é uma coisa muito comum, é uma coisa recomendada, é uma prática ritualística até, eu digo ritualística no sentido da repetição, né? É, em reuniões espíritas. Então, vejamos, aqui nesta sala, eu não sei exatamente quantas pessoas estão aqui na sala, porque eu já falei, eu não tenho aqui o geral, mas se a minha dirigente quiser entrar aí e me falar quantas pessoas são, fica à vontade. Né? Então, 43. 43? Vamos imaginar aqui que eu faça aqui a programação na minha tela para que eu possa ter os 43 quadradinhos aqui na tela do meu celular disponíveis para mim agora. Vamos imaginar que eu faço o seguinte, senhoras e senhores, daqui a 2 minutos eu vou escolher aqui, eu vou apontar o meu dedo aqui para um desses quadradinhos e onde parar meu dedo vai ser a pessoa que vai fazer a prece. Vai cair a internet de metade aqui. Provavelmente vai cair a internet de metade. Depois eu vou falar, ih, caiu minha internet, vamos voltar um pouquinho mais para frente quando já tiver acabado essa brincadeira boba. Ah, que isso, o cara inventou lá que vai indicar alguém para fazer uma prece, que isso, não quero saber disso não. Então vejamos como nós temos essa dificuldade conosco, com o nosso próximo do julgamento, e achando muitas vezes que Deus não irá nos ouvir porque nós não sabemos fazer uma boa prece. Ah, não, mas sabe por quê? É porque é uma reunião formal, é uma reunião de estudos de uma casa espírita. Então, poxa, é melhor que uma pessoa que saiba fazer uma prece melhor, mais organizada, fale, né? Uma pessoa que tenha mais talento. Nós tentamos justificar de todas as maneiras essa escapulida que nós damos sempre em relação a fazer as preces. Porque nós, em verdade, temos essa vergonha dentro de nós porque achamos que prece é uma coisa que nós temos que fazer de uma solenidade praticamente. Mas veja, eu estou comentando tudo isso não para nos criticar, porque nós estamos falando tudo isso aqui, não no sentido de dizer, olha, tá vendo, vocês estão errados quando não fazem uma prece, você tem que tomar vergonha, tem que se emendar e começar a fazer prece. Por favor, quem entendeu dessa forma, retire este tom da minha fala, porque o verdadeiro tom que eu quero dar a esta conversa não é de crítica, não é de condenação, mas sim de autoadvertência. Para cada um de nós pensarmos sobre isso e começarmos realmente a entender como é a nossa relação com Deus e, principalmente, entender que nós hoje fazemos dessa maneira porque nós fomos ensinados a fazer dessa maneira. Nós aprendemos a lidar com a prece de uma forma muito solene. Nós aprendemos a lidar com a prece de uma forma muito estranha, eu posso até dizer para vocês. Eu posso dizer até essa palavra, muito estranha. Se não vejamos, como muitos aqui nessa sala, como muitos dos 43, que ainda são 43, que estão aqui comigo nesse momento, nós fomos educados religiosamente através da Igreja Católica, a qual eu agradeço imensamente porque foram os meus primeiros passos no conhecimento da palavra de Deus e passos esses que me são muito úteis ainda hoje enquanto espírita, até porque todos sabem Kardec nunca fez do espiritismo ou quis fazer do espiritismo uma religião exclusivista. Ele se torna uma religião independente, assim, meio que uma coisa, se você é espírita, você não pode ser outra coisa, quando ele chega ao Brasil. Quando ele chega ao Brasil, por necessidades jurídicas até, é necessário se categorizar o espiritismo como uma religião para que as pessoas pudessem praticá-lo livremente, de acordo com as leis vigentes na época. Mas, enfim, a grande maioria de nós aqui teve base na Igreja Católica. E eu, particularmente, agradeço demais a Igreja Católica por me ter me feito chegar até aqui. Né? Então, essa noção inicial na minha vida de Jesus, do bem, do amor, foi lá que eu tive. Né? Então, nós fomos educados na Igreja Católica que tinha algumas práticas em relação à prece muito... Hoje eu fico refletindo sobre isso e vejo, nossa, como é interessante, né? Vejamos, todo ano nós, pelo menos lá na paróquia, é uma tradição católica, né? Na paróquia que eu frequentava lá na minha adolescência, juventude, né? Eu era ensinado que todo ano eu tinha que fazer o ritual da confissão. Eu tinha que pensar nos meus pecados que eu cometi durante aquele ano inteiro, 365 dias de pecado, e eu tinha que falar com o padre. Né? Eu tinha que entrar lá num local onde o padre estava atrás de uma armação de madeira, com os buraquinhos lá, uma telazinha, né, de madeira também, com os buraquinhos para ele me ouvir, e ele lá de dentro ia proferir a minha sentença. Né? Primeiro, o padre já ficava atrás daquele biombo de madeira, justamente para a gente não ter que olhar no olho do padre e falar, olha só que começo
muito ruim, né? Você ali, o representante de Deus, é como se você estivesse olhando nos olhos de Deus para você confessar os seus pecados. Mas a gente não conseguiria fazer isso olhando diretamente para o padre, a não ser que fosse algo voluntário, mas algo obrigatório, como era o ritual, até para a gente fazer comunhão, catecismo, aquela coisa toda, tinha que fazer esse ritual, né? Então, era uma coisa, não era voluntário. E aí, então, para facilitar, eles botavam o biombo lá, botavam o padre atrás e botavam a criança lá, o jovem, do outro lado e o adulto também, né? Ok, muito bem. E aí, todo ano eu ia lá pensando, quando chegava nesse momento que anunciavam, que era, inclusive, eu acho que era nessa época da Páscoa, eu não lembro bem dos rituais católicos, mas eu acho até que era nessa época da Páscoa, que a gente tinha que fazer essa confissão uma semana antes, eu acho, sei lá. Mas, quando ia chegando essa época, gente, tensão total, porque eu ficava pensando, caramba, se eu for falar 365 dias de pecado para aquele cara, eu vou ficar lá os próximos 365 dias. E se eu falar isso tudo, meu Deus, eu acho que dali ele já abre a porta do inferno direto para mim. Porque era aquela história de você ser educado em céu e inferno, né? E aí o que acontece? Eu fico pensando uma semana inteira numa seleção de pecados para falar para ele. Tinha que ser pecados que não fossem muito pesados, né, para não dar uma sentença muito alta, e também tinha que ser uma coisa que fosse crível, né, que ele pudesse acreditar que aquilo ali era uma verdade. Não podia inventar um pecado assim que não houvesse chance de eu cometer, né? Então era aquela coisa, eu xinguei meu irmãozinho, meu irmãozão, né, porque eu não tenho irmão mais novo, né? Eu xinguei meu irmão, briguei com ele em casa. Eu teve um dia que eu não respeitei minha mãe, ela me mandou fazer uma coisa, lavar um copo, eu não lavei. É um negócio assim, tipo, bem triviais, eu ficava bolando aquele negócio para arrumar uma pena tranquila, né? Porque tu já pensou, você tem que ficar sentado ali naquele lugar incômodo, com aquela figura do biombo ali na tua frente, ameaçadora, né? Tem que falar dos teus erros, que isso é sempre muito doloroso para qualquer ser, inclusive para uma criança, né? E depois ainda tinha que passar um tempão fazendo a penitência, cara. E aí eu pensava o seguinte, aí é que entra o ponto interessante que eu falei para vocês. Olha como nós fomos educados a entender certas coisas. Para nós, o que era a prece? A prece era o castigo, era a penitência. Então, quando a gente terminava lá de declinar os nossos pecados, né, aparecia a voz do sujeito lá, do padre, do outro lado do biombo, falava assim, você vai rezar tantos Pai Nossos e tantas Ave Marias, meu filho, para que você possa conseguir a remissão dos seus pecados. E aí tinha que se ajoelhar lá na igreja, que era uma posição incômoda também para mim, né? Eu era bem mais gordinho do que sou hoje, né? Então uma posição bem incômoda, e aí tinha que ficar orando lá. Então, como é que a gente aprendeu a lidar com a prece, gente? Lidar com a prece, pelo menos para mim, eu acredito que para muitos de vocês, era assim, se a missão de falar pecados leves, né, e críveis, era bem sucedida e a gente ganhava só 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos, aí a próxima missão era o seguinte, acabar o mais rápido possível aquele negócio, aquela lenga-lenga, para ir para casa, jogar bola. Né? Então era, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, não venha ser feito a vossa vontade, seja como o céu, para nós cada dia, até hoje, perdoai nas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem dito, não seja a intenção, amém. Pai nosso que está no céu, dois. E aí a gente ia falando, aquela coisa parecia uma narração de corrida de cavalo, e no final a gente contava, para não perder, né? Pô, já pensou, chegar no 8, perder as contas, tem que voltar tudo de novo? Não, não, não. Era 7 ou 8, e agora eu vou ter que voltar para 5. Não, não, não. Aí a gente contava para o número, fica bem marcadinho na nossa cabeça, né? Ou seja, nós fomos educados a lidar com a prece como uma punição, como algo que nós tínhamos que fazer mesmo de castigo, porque a gente errou, porque era feio fazer aquele tipo de coisa. Então a prece foi associada a isso. A oração foi associada a isso. Eu estou aqui misturando conceitos de oração, prece, as palavras, porque eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vou entrar nesse conceito de, mas oração é uma coisa memorizada, prece é uma coisa que vem do coração. Eu não vou entrar nisso, porque se a gente for procurar num dicionário qualquer, gente, a gente vai ver que os dois são sinônimos, tá? Então, essa diferença foi criada por correntes religiosas para determinar que um é assim e o outro é assado, mas dentro da língua portuguesa, essa diferença praticamente não existe. Tá? Então, não vou aqui perder meu tempo dizendo, não, não, porque nós não fazemos oração, porque oração é uma coisa memorizada, nós fazemos prece. Por favor, gente, a gente já está num grau de maturidade que a gente pode entender que
né? Os dois são sinônimos e que é tudo uma questão de palavras para marcar território. Não precisamos fazer isso aqui, né? Então, vejamos. Nós aprendemos a lidar com a prece, ou com a oração, seja lá do jeito que vocês queiram, dessa forma. E aí vem a doutrina espírita e fala o seguinte para nós: olha só, você pode falar o que você quiser na prece, cara. Você tem que falar o que seu coração está dizendo para você. E aí, para a gente, é assim, caramba, e agora? Sabe o passarinho que viveu enjaulado o tempo inteiro, de repente se abre a porta da gaiola? Muitos nem vão sair. Muitos vão falar, eu não, lá fora, eu aqui dentro eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho tudo direitinho, eu vou sair fazer o quê lá fora? Né? É aquela história. E quando sai, o primeiro gato que passa é nha, porque não tem a menor noção de como viver no mundo da liberdade. Então, nós estamos nesse mundo da liberdade agora, depois de termos vivido milênios e milênios de educação religiosa repressora. Para nós, agora, é um novo passo, é um novo horizonte que abre. Por isso que eu disse para vocês que eu não vou ficar aqui trabalhando com esse nosso modo de agir em relação à prece, à oração, a vigiar, como se fosse uma crítica, como se fosse uma punição a todos nós. Não, porque todos nós estamos experimentando um momento completamente diferente. Eu não vou dizer que é melhor ou que é pior. Para muitos pode ser pior, para muitos pode ser melhor. Mas é a doutrina espírita, nós estamos vivenciando isso. Uma doutrina que vira para você e fala assim, cara, ora do jeito que você quiser, filho. Ora do jeito que você achar melhor, fala o que você quiser falar. Porque você vai atingir Deus não com as suas palavras, mas com o seu sentimento. O quanto ou quantas vezes, tá? Qualquer pergunta vale aí. O quanto ou quantas vezes eu atingi verdadeiramente a Deus, né? Chamei a atenção de Deus para aquelas minhas preces do Pai Nosso da corrida de cavalo que eu relatei aqui anteriormente. Não aconteceu. Provavelmente não aconteceu. Eu não mexi com Deus porque eu estava primeiro, meu pensamento estava ligado em outra coisa. Meu pensamento estava, ai, caramba, acaba logo isso para jogar bola. Não, mas eu tenho que fazer, senão Deus vai me castigar. É assim que a gente trabalha com a prece. Então, é muito importante que nós façamos esse trabalho. Não tem curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, não tem expositor, não tem atendimento fraterno que vá fazer a gente mudar isso. Nós precisamos fazer esse movimento de mudança, de entender a prece como nosso diálogo com Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me falou como é que ela ora. Ela falou assim, ela está tendo que cuidar de uma pessoa, né, nesse momento, uma pessoa que era da família, né, e a pessoa perdeu a base lá de cuidado que ela tinha e ela agora está na casa dessa minha amiga. E eu estava conversando com essa minha amiga sobre como é que está indo a situação e tal. Ela falou, olha, eu oro todos os dias para eu conseguir, porque a pessoa, tudo bem, ela tem uma doença e tal, mas 90% daquilo ali não é doença, é chatice mesmo, né? Vamos lá, é uma mala a pessoa, né? E aí ela estava falando assim, cara, sabe, aquele tipo de situação que no plano espiritual você não... Assim, eu sei que na minha conta espiritual não vou angariar nada, porque tudo bem, eu estou ali cuidando, eu estou ali tolerando, eu não faço grosseria, eu dou, assim, meu melhor para aquela pessoa, mas toda hora eu falo assim, ai, caramba, tem que ser isso, né? Então tá, vou fazer, né? Porque é uma mala, né? Convenhamos, é um estorbo, né? E aí ela falou assim, ela terminou essa fala falando assim comigo, olha, mas as minhas orações com Deus são assim agora. Jesus, me dá saco para aturar essa herança maldita que me foi deixada. Olha, me dá saco para aturar essa mala que pousou no meu aeroporto. Cara, eu não estou aguentando, Jesus. Né? Mas ela fala isso com uma simplicidade, ela fala isso com uma espontaneidade que deixa muito claro que ela está sendo transparente com Jesus. Ah, mas não precisaria ser transparente com Jesus, porque Jesus lê o nosso coração. Então faz o quê? Seja hipócrita com Jesus e deixa que ele leia o nosso coração, se vira aí, Jesus, fala bonitas palavras, oh, que maravilha, Jesus, ter colocado este ser da criação de nosso Pai a meus cuidados para que eu possa desenvolver a paciência total em mim. E lá no fundo está se moendo de vontade de falar coisas completamente opostas. Ah, Jesus não vai ver de qualquer jeito, então fala, seja transparente. Então eu disse para ela, gente, olha, é a coisa mais legal que eu já ouvi assim recentemente em termos de oração. E se realmente você não está conseguindo transformar ainda o seu sentimento, eu acredito que vai conseguir com todas essas orações e com todo o seu trabalho de dedicação a esse cuidado que lhe foi ofertado pela vida, né? De certeza que você vai mudar essa vibração, mas pelo menos você vai estar conseguindo assim uma relação com Deus muito mais próxima do que grande parte
emissários de Deus, que são auto-intitulados, né? Que se auto-intitulam emissários de Deus, e falam aquele monte de palavras, e no final das contas estão envolvidos nas piores falcatruas que a gente possa perceber. Então, é muito interessante essa relação que nós temos com Deus. É muito importante que nós tenhamos uma relação clara, uma relação transparente com Deus, porque isso só vai nos fazer bem. Isso só vai fazer com que nós tenhamos pontos positivos em nós mesmos, né? Não é só com Deus, porque Deus sabe, gente. Mas é importante que esses pontos positivos sejam de nós para conosco. Afinal de contas, não é de nós para com o outro, não é de nós para com Deus. É de nós para conosco, né? E aí sim, automaticamente é de você para com Deus. Né? Segundo dizia lá Madre Teresa de Calcutá, né? Somos nós com Deus. Não é você com o outro, não é você com ninguém. É você com Deus. Então, que essa relação seja cada vez mais pautada pela positividade e pela transparência, porque Deus sabe, na verdade. Eu quero só fazer uma consulta rápida aqui, gente. Que horas são, hein, minha dirigente querida? 4h32. Tá vendo? O relógio do CAC continua obsidiado. Eu estou falando há 5 minutos e aí ela me diz que já passaram 32 na nossa conversa, tá? Então, eu vou pedir só uma gentileza, minha queridíssima dirigente, para quando faltarem 10 minutinhos para ela me avisar, porque eu estou aqui sem o relógio do celular, porque está totalmente ocupado na transmissão, né? Então, eu tenho que ficar clicando e botando a cara aqui pertinho de vocês, vai ficar meio desconfortável. Então, 10 minutinhos antes me avisa, que aí eu falo mais 5 e entrego de volta. Tem muita coisa... porque tem muita coisa para falar ainda, sabe, Cris? Tem bastante coisa aqui, eu não sei se a gente termina. Eu tentei jogar um verde aqui para falar até as 6, mas não rolou. Então, eu vou tentar ser breve aqui nas minhas colocações para que a gente possa cumprir aqui o tempo que é dado pela casa. Então, eu dizia para vocês justamente sobre isso. Eu dizia sobre essa necessidade de nós termos essa transparência com Deus, de nós pararmos um pouco com essa solenidade de orar, porque isso, gente, isso vem da época dos rituais. A gente mesmo não tem aí, não abre a boca, não enche a boca para falar que o Espiritismo é uma doutrina sem rituais. Eu discuto um pouco essa afirmativa, tá? Mas vamos assumir que fosse. Vamos assumir que seja essa a realidade. O Espiritismo é uma doutrina que não tem rituais. Para que, então, instituir o ritual da oração? Para que, então, dizer palavras somente? Não, eu só vou fazer oração se eu souber que eu tenho que primeiro agradecer, depois louvar e depois pedir. Ou é o contrário, eu tenho que agradecer, pedir, louvar. Ou é louvar, pedir, agradecer. Ai, caramba, estou confuso. Como é que é a fórmula lá que Deus ensinou, que o Kardec colocou lá no livro que os espíritos falaram, hein? Ai, não sei mais. Gente, olha ao que nós estamos presos ainda. Já nos foi dada uma sugestão. Numa oração, nós temos que agradecer, nós temos que pedir, nós temos que louvar. Não sei, não estou falando na ordem, não, tá? A ordem vocês discutam aí, até porque eu não gosto desse negócio de ordem para oração. Então, se nós estamos falando que a oração tem que ser livre, que ela tem que vir do coração, como que nós ainda vamos estabelecer uma ordem? Primeiro pede, depois agradece, depois louva. Primeiro agradece, depois pede, depois louva. Gente, é um contrassenso em caixa alta. Né? Então, não dá para a gente fazer dessa forma. É preciso que a gente ou decida se a oração vai ser livre, vai ser do fundo do coração, ou se tem um ritual para fazer oração. Né? Então, vamos começar a trabalhar isso dentro de nós. Eu estava dizendo justamente, eu interrompi no ponto que eu dizia justamente o seguinte: nós precisamos ter isso muito claro, porque ninguém vai modificar isso em nós. Não é o estudo sistematizado, não é a reunião pública, não é nenhum estudo da Casa Espírita, nenhum palestrante da Casa Espírita que vai modificar isso em nós. Isso é um trabalho muito profundo em nós mesmos, de aceitação de como nós somos. É um trabalho muito profundo de saber que nós estaremos absolutamente seguros sobre aquilo que nós estivermos fazendo, se nós estivermos fazendo com total sinceridade e amor aquela oração. Então, nós vamos conversar, é a via de diálogo que nós temos com Deus. Muitos ainda ficam pensando assim, mas vem cá, se Deus conhece os mais profundos refolhos de nossa alma, para que eu preciso orar? Orar não é falar com Deus? Para que eu preciso falar com Deus se Ele sabe de tudo? Querido,
É a mesma coisa. Se vocês pedem aí, se vocês estão precisando aí de uma ajuda, vocês colocam na reunião pública assim: o SEAS está precisando de doações, né? O senhor Armando está aí para poder confirmar isso, né? O SEAS está precisando de doações para completar a cesta básica das famílias que são atendidas pela casa. Aí ele bota aquele anúncio geral lá, né? No final das reuniões. E aqui eu já reitero para vocês, gente, procurem saber sobre essa campanha, que também é muito bonita da casa, de distribuição de alimentos nas cestas básicas das famílias que são atendidas pela casa. São famílias carentes que precisam do pão material e também do pão espiritual, e isso tudo é dado, né? Pelo menos era dado até antes da pandemia começar, né? Quando as famílias eram recebidas todo sábado. Agora, como eu estou um pouquinho afastado da casa, né? Eu não sei como é que está funcionando isso durante a pandemia, mas depois vocês podem até falar melhor por mim. Mas procurem saber. Mas aí o que acontece? Vem aquele texto lá, geral, na reunião pública, né? E você está lá, muitas vezes você está, acabou a palestra, tá bom, ficar aqui esperando o passo. E enquanto os avisos, né, estão rolando, o pessoal pensa assim, sessão de aviso, lá vem essa chatice, tá bom. Aí começa a pensar na conta que tem que pagar, caramba, esqueci de pagar aquela conta, tudo bem, chegar em casa eu abro o aplicativo lá e pago rapidinho e tal. Mas, caramba, segunda-feira tem uma reunião às 9 horas, eu nem preparei o material, acabei esquecendo de completar o trabalho. E os avisos estão rolando lá, né? Agora, na hora que alguém chega para mim, o Armando chega e fala assim, Breno, será que você pode ajudar aí com 10 quilos de macarrão que estão faltando aqui na nossa cesta? Aí opa, é comigo o negócio. Então, você está falando ali no geral, né? Você está falando ali no geral, está todo mundo ouvindo. Não, mas Deus jamais vai ficar a par das nossas necessidades. Mas Deus também jamais vai violar seu livre-arbítrio. Se você não pedir, Deus parte do princípio que você não precisa. Ou Deus parte do princípio, da lei maior, de que ele não vai violar seu livre-arbítrio. Então peça. Se você realmente quer pedir, e a porta se vos abrirá. Assim disse Jesus. Jesus ensinou isso para a gente. Quer ganhar? Peça. Pode não receber, mas se quer ganhar e se tem mérito para ganhar, tem que pedir. Porque aí Deus vai... Opa, é comigo o negócio. Espera aí. Você vai falar diretamente com Deus? Gente, tem uma infinitude de espíritos que trabalham na obra de Deus, nas mais diversas hierarquias, fazendo essa prece chegar aos pontos mais altos, onde ela possa ter a intercessão para que seja atendida. Se aqueles trabalhadores têm tanta coisa para catalogar, para selecionar, para filtrar, para mandar para frente, para escalonar o pedido ou não, se você não pede claramente, eles não vão nem olhar para você. Então a gente acha assim, Deus que se vire, Deus sabe de tudo da minha vida, ele que se vire para me dar. Orgulho, mais uma vez, Deus que se vire. Né? A gente chega nesse ponto, às vezes, inconscientemente. Temos que começar a pensar sobre isso também. Né? E aí, todo esse papo da oração vai nos levar à segunda parte aqui da nossa conversa. Né? Essa foi só a primeira parte. Eu falei que esse relógio estava obsidiado. Né? Então, a segunda parte da nossa conversa que é o vigiar. Eu já falei para vocês o seguinte, gente, não dá para ficar aqui discutindo ordem, né? Senão daqui a pouco está aquela questão do ovo ou da galinha. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nossa Senhora! Né? O que é primeiro, orar ou vigiar? Ou será que é vigiar e orar? Né? Será que nós devemos primeiro orar para depois vigiar ou depois de vigiar, ou primeiro vigiar para depois orar? Eu vou me permitir um comercial grátis aqui, eu não estou ganhando nada da fábrica, não, mas é a pergunta Tostines, sabe? É fresquinho, porque rende mais, é gostoso porque rende mais, não é rende mais porque é gostoso, sei lá. Eu não lembro nem da pergunta do biscoito, né? Mas basicamente é o efeito Tostines na oração. Eu tenho que orar primeiro para vigiar depois, ou eu tenho que vigiar primeiro para orar depois? Gente, pelo amor de Deus, eu entendo essa questão, me perdoem se eu estou trazendo aqui algo absolutamente antidoutrinário, absolutamente fora daquilo que nós conhecemos como espiritismo e tal, mas eu quero trazer uma visão muito honesta com vocês, eu não posso ser desonesto comigo, tá? Eu quero trazer uma visão seguinte, aonde está escrito que isso tem ordem, gente? Aonde que Jesus falou? Jesus, não, mas se você olhar nos textos evangélicos, está escrito vigiai e orai. Se fosse ao contrário, Jesus falaria orai e vigiai. E eu digo para vocês, se Jesus tivesse falado orar e vigiar, hoje a gente estaria aqui discutindo. Não, ele falou orar e vigiar. Se fosse o contrário, ele falaria vigiar e orar. Ele tinha que botar uma palavra primeiro. Não necessariamente que essas duas coisas tenham que ter uma ordem. Mas elas tinham que ter uma ordem na linguagem. Ele não podia pronunciar as duas palavras juntas. Então, hoje a gente acaba ficando preso na minha visão, por favor, isso aqui é uma visão, tá? Na minha visão, a gente acaba muitas vezes ficando preso em umas discussões absolutamente secundárias.
A gente precisa sempre fazer os dois, a gente precisa sempre estar ligado no que está fazendo e também conectado com Deus, para que a gente facilite essa nossa atitude no dia a dia, né? Então, o vigiai. Vamos olhar um pouco mais para o nosso redor, vamos olhar um pouco mais, primeiramente, para dentro de nós. O vigiai não está diretamente relacionado a ficar vigiando a vida dos outros, não, porque o pessoal fica fazendo fofoca dos outros aí e fica assim, mas Jesus é que mandava vigiar. Mas não é vigiar a vida dos outros, gente. Não é vigiar o que os outros estão fazendo. Jesus mandava vigiar, sim, mas o vigiar está diretamente relacionado às nossas próprias ações. É se vigiar. Porque nós, muitas vezes, estamos aí estudando, conhecendo o que é o Evangelho, nós estamos nos desenvolvendo dentro do conhecimento espírita. Quando acaba a reunião, que a gente volta para os nossos meios familiares, profissionais, habitacionais e outros, a gente volta a fazer as mesmas coisas que a gente estava fazendo antes da reunião começar. É como se a gente desse uma paradinha da hipocrisia, né? A paradinha na estação da hipocrisia. Claro que não é isso, a gente está realmente tentando aprender, a gente está tentando realmente desenvolver alguns valores, mas se nós não nos esforçarmos para colocar em prática, vai ser a paradinha na estação da hipocrisia. Porque a gente aqui está meio desencarnado, né? A gente aqui está disposto a ouvir tudo e tal, né? Principalmente quando entra todo mundo na sala, né? Se é uma reunião de estudo, fica aquela coisa, você está aí, parece que está falando com o espírito da reunião mediúnica, né? Você está aí, você pode me ouvir e tal. Então, isso aqui parece meio que um mundo dos desencarnados. A própria reunião presencial, ela é meio que um mundo numa colônia espiritual, todo mundo sendo treinado, né? Todo mundo sendo educado lá na colônia espiritual. Mas depois que sai da reunião e volta para a rua, né? A primeira fechada que toma já xinga, o primeiro cachorro que passa já bica, né? Ou seja, se nós não fizermos esse esforço, se nós acharmos que doutrina espírita é só para dentro do centro espírita, que não dá para ser espírita na família, porque você não conhece quem está vivendo lá comigo, não dá para ser espírita no trabalho, você não conhece meu chefe, por isso que você está falando isso, e não dá para ser espírita na nossa vizinhança, você não sabe o que fazem lá os meus vizinhos no apartamento do lado, por isso que você está falando isso. Se isso aqui só serve para dentro da reunião pública do centro espírita, ou por sistematizado, ou qualquer atividade dentro da casa espírita, melhor a gente repensar, a gente está perdendo tempo aqui. Porque eu não estou dizendo que a gente tem que sair daqui hoje e fazer absolutamente, virar Jesus hoje. Seria maravilhoso, a gente até pode se quiser. Seria maravilhoso. Mas não é essa a ideia, não. Jesus nem está esperando isso da gente. Jesus só está esperando o esforço. E tanto é que essa mensagem veio depois para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritas se reconhecerão por muitos se amarem. E outra coisa, nós seremos recompensados pelos esforços que houvermos envidado para a nossa própria melhoria. Não seremos nem recompensados pelas nossas conquistas, mas pelos nossos esforços. Agora, se nem esforço a gente está fazendo, dizendo, não, ainda não dá para mim, senão isso aí é lá para Jesus, Jesus é outro nível. Nós nem fazemos esforço isso, nós não estamos nos vigiando. Porque o vigiar parece uma coisa assim mesmo. Peraí, vigiar o quê? Peraí, o que tem do lado aqui para vigiar? Eu tenho que vigiar para ver se alguém vai chegar aqui e atrapalhar meu estudo. Eu estou dentro de um carro aqui no estacionamento do shopping center. Será que alguém vai entrar aqui? Eu tenho que ficar vigiando? Não, não é isso, gente. Será que eu tenho que ficar vigiando meu vizinho? Não, o vizinho lá. A vizinha foi trabalhar, o cara pegou e recebeu outras pessoas lá na casa dele, não sei o que aquelas pessoas são. Ou seja, primeiro nós estamos julgando, segundo nós estamos motivando a maledicência, terceiro nós estamos nos metendo, nós não somos chamados. Uma série de erros, né? Ou seja, o vigiar tem que ser primeiro conosco. Nós temos um trabalho fundamental, que é o principal da nossa encarnação, não nos iludamos. É o principal trabalho da nossa encarnação, que é o trabalho de reforma íntima. Esse trabalho de reforma íntima precisa ser cada vez mais acelerado. É aquela história, se a gente está fazendo uma reforma na nossa casa, nós não queremos ir lá toda hora bisbilhotar para ver que essa coisa está saindo do jeito que nós queremos ou não. Então, a reforma íntima tem que ser exatamente a mesma coisa. A reforma íntima precisa ser vigiada. A gente precisa olhar para a reforma íntima e pensar assim, olha, será que esse ponto aqui, a minha impaciência já está um pouco melhor? Será que eu estou conseguindo aparar essa aresta da paciência, da impaciência em mim?
Será que eu estou conseguindo diminuir o meu nível de maledicência? Será que eu estou agora sempre promovendo a harmonia nos ambientes nos quais eu estou inserido? Ou será que eu continuo fazendo futrica? Será que eu continuo incentivando a discórdia? Né? Será que eu continuo lá sempre querendo mesmo ver o circo pegar fogo? Então, esse ato de vigiar precisa ser cada vez mais trabalhado em nós, precisa ser cada vez mais incentivado em nós mesmos, por nós mesmos. É porque Ele é que vai nos salvar. E eu estou falando de salvar, não quero entrar na questão salvacionista porque muitas vezes a gente entra nisso, né? A gente entra nessa história do Jesus, nosso Salvador. Mas Jesus vai salvar de quê, gente? Jesus já nos salvou, já fez a parte dele, ele deixou o evangelho todinho para a gente seguir, agora é com a gente. Lamento dizer isso. Hoje nós temos aqui 43 pessoas dentro dessa sala, deve ter mais um pouquinho, menos um pouquinho agora, muita gente até já deve ter abandonado, falei, esse cara é muito chato, não vou aguentar esse cara uma hora, já deve ter ido embora. Mas os que estão aqui hoje, são, sei lá, cerca de 50 pessoas, né? Se a gente olhar, por exemplo, numa reunião que esteja acontecendo em qualquer outra corrente religiosa nesse momento, de repente vai dar para lá de 100, 200 pessoas nessa outra reunião. Não nos surpreendamos. O Espiritismo fez uma mudança nessa forma de abordar as coisas, que aí cabe a cada um julgar se é melhor ou pior, tá, gente? Mas o Espiritismo ele faz uma mudança básica nessa questão do salvar, que era o seguinte, olha, antigamente, Jesus era o Salvador, Jesus viria para salvar, Jesus havia morrido na cruz para redimir os seus pecados. Então, é só se arrepender no momento final lá que você consegue a vida eterna, né? Você consegue o céu. E aí, cara, começou o Espiritismo a falar o seguinte, ó, tá na tua mão, cara. É você que tem que se salvar. Você, através das suas ações, dentro de um evangelho já prescrito por Jesus, é você que vai se salvar. Aí, cara, jogaram a responsabilidade na nossa mão, o que seria, a princípio, ótimo, porque a gente não estaria mais exposto ao desígnio de Deus, ao destino, à sorte, a sei lá o que a gente queira chamar, né? Já estaríamos totalmente fadados a receber os frutos da nossa própria construção. Mas aí vem a falta de confiança em nós mesmos, o nosso nível ainda muito involuído em termos espirituais, e a gente pensa, ai caramba, jogaram na minha mão. E aí até mesmo nós, dentro do Espiritismo, começamos a transferir essa responsabilidade para os espíritos superiores. Ai, que bom, já temos mensagens dizendo que os espíritos superiores estão reencarnando na Terra para promover a transformação do planeta para o mundo de regeneração. Gente, até quando a gente vai rodar em círculos? Para mim, isso é andar em círculos. Para mim, é sempre repetir os mesmos equívocos sob um rótulo de denominação religiosa diferente. Então, é muito importante a gente pensar nisso. É muito importante nós nos vigiarmos para arrancarmos aos pouquinhos, né? Arrancarmos aos pouquinhos não existe, né? Para irmos tirando gradativamente essas falhas e esse atavismo que nós trazemos de milênios, que é normal. Eu vou repetir um negócio que eu já falei aqui no começo, gente. Esse tom aqui que a gente está utilizando nessa conversa não é um tom de crítica. Como é que a gente pode fazer? Gente, nós só fomos educados milenarmente a fazer assim. É mais do que natural, e é só o natural que nós estejamos fazendo dessa forma. Mas agora existem convites para que nós mudemos a nossa percepção. Existem convites para que nós mudemos a nossa ação, para que nós entendamos que o vigiar é fundamental, que nós não dependemos mais, ou não temos mais que depender do Espírito Superior, do nosso mentor, de Jesus, de Deus, do diabo, seja lá quem for, para que nós possamos agir de acordo com aquilo que vai nos trazer felicidade. Parece uma coisa meio assim, meu Deus, mas isso aí vai só... você já pensou em passar a vida inteira vigiando as suas ações? De repente você quer xingar uma pessoa, você fala, não, porque eu estou em processo de transformação, Jesus está ao meu lado, eu preciso me purificar, eu preciso entender que esse irmão,
Ih, já estão me dando cartão amarelo aí, ó. Já abriram o microfone, estão me dando cartão amarelo. Já, tá, pode fechar o microfone, então, até às 6. Ok, então, essa forma de nós olharmos a coisa parece realmente que vai ser uma coisa penosa, que vai ser uma coisa danosa para nós, que a vida vai se transformar num enfado total, que a vida vai ser um horror. Ai, toda hora eu vou ter que ficar me policiando agora por causa dessas coisas, né? Queridos, estudar o Evangelho, assim, muito de coração, na boa mesmo com vocês, estudar o Evangelho tem um objetivo na vida. Tem um objetivo só na vida. É agradar a Deus. É conseguir um lugarzinho no paraíso. É escapar de um umbral grosso e tentar cair lá no nosso lar. É ficar bem na vida com o espírito mentor lá. É ficar bem na vida com os espíritos evoluídos. Gente, tudo isso aí são consequências naturais do caso, mas se nós estamos estudando o Evangelho com este propósito, é bom que a gente se repense bastante a nossa vida, porque é bem provável que a gente esteja no caminho errado de novo, né? Estudar o Evangelho, numa visão que eu quero trazer para vocês e quero que vocês debatam aí consigo mesmos, com as suas próprias famílias, né? Estudar o Evangelho é caminho de felicidade, não pode ser outra coisa. Porque se hoje eu estou muito ligado nas coisas materiais e, poxa, eu tenho sempre que estar nesse turbilhão de coisas, tem que trabalhar o dia inteiro, a noite inteira, no fim de semana inteiro, feriado inteiro, para poder ganhar dinheiro, para comprar. Se hoje eu estou nesse turbilhão, cara, eu não devo estar muito feliz com isso. Se eu estou feliz, legal, tranquilo, o objetivo da vida é ser feliz. Mas se isso não está me preenchendo, se eu estou achando que está faltando alguma coisa, se eu estou incomodado com esse negócio de só trabalha, compra, gasta, ganha. Se eu estou incomodado com isso, eu não estou feliz com isso, eu estou buscando o Evangelho para quê? Para a felicidade. Aí eu começo a estudar o Evangelho, começo a fazer coisas boas para mim e para as pessoas ao meu redor, eu começo a perceber que isso dá uma felicidade que ninguém tira, cara. É completamente diferente daquela alegria passageira de quando você compra uma coisa nova, porque daqui a um minuto ela começa a ficar velha. Dali para frente, a cronologia da depreciação é impiedosa, né? Então, o que a gente faz é ensinar evangelho para a gente ser feliz, aprender evangelho para a gente ser feliz, para a gente poder ter mais desses momentos em que a gente doe nosso tempo, do nosso amor para pessoas, e isso as faça tão bem que nos faça melhores ainda. Então, estudar evangelho é caminho de felicidade. Então, não adianta a gente pensar, mas agora eu não vou poder mais fazer aquela fofoquinha gostosa. E no final das contas acaba não te preenchendo, tanto que você precisa fazer de novo, repetir inúmeras vezes. Você sempre está tendo aquele prazerzinho momentâneo que acaba logo depois, sendo toda a energia que você descarrega no mundo, né? Que um dia vai estar no teu caminho de volta. Quando for vítima de fofoca, vai reclamar. Porque tem obsessor, porque tem gente me perseguindo, não sei o quê. Então, estudar evangelho é sinônimo de felicidade, gente. O que a gente está propondo aqui é um caminho para a gente ser feliz. Até hoje, todos os caminhos que a gente tentou nos levaram até aqui. É um planeta de provas e expiações. Talvez desse para a gente estar bem mais adiante. Talvez desse, não estou falando para ser Jesus, mas talvez já desse para a gente estar, por exemplo, do lado dos mentores aí, dando conta aí da galera que ainda não conseguiu alcançar um determinado nível. Mas a gente está aqui precisando ser mentorado e dando ouvidos de mercador ao mentor muitas vezes. Então, a proposta mesmo de estudar o Evangelho, do orar e vigiar, ou vigiar e orar, não importa a ordem que vocês queiram, de qualquer maneira, né, é essa. É orar para manter o canal de comunicação com Deus. A gente não fala com todo mundo, né, que a gente gosta. Fala com Deus também, Ele vai falar com você. Né? E o vigiar é para a gente se concentrar naquilo que é importante, naquelas conquistas que a gente não vai perder. Basicamente, era o que a gente tinha que deixar para vocês em termos da nossa mensagem. Quero que vocês reflitam sobre isso. Não quero que ninguém fique aqui aceitando as coisas só porque foi falado na reunião do Santo Espírito. Se acharem que tem algum sentido isso, comecem a fazer essa transformação. Se acharem que não, tranquilo, é livre-arbítrio. Né? A consciência depois vai dizer se foi bem escolhido ou não, mas aí é com vocês. É de vocês para com Deus. Né? Assim como é comigo para com Deus também. Então, que a gente possa ouvir as palavras de Jesus e saber interpretá-las, saber entendê-las e, principalmente, colocá-las em prática na nossa vida. Não adianta a gente, não, Jesus falou vigiar e orar porque o vigiar é mais importante do que o orar. Gente, como é que pode? A gente está discutindo isso no século XXI da era moderna. Eu acho perda de tempo. Desculpem aqueles que ainda discutem isso, mas eu acho perda de tempo. Acho que tem coisa muito mais avançada para a gente discutir, muito mais relevante para a nossa transformação moral.
Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência, obrigado por abrirem as portas virtuais desta casa para este humilde trabalhador. Breno, como sempre, muito legal, assim, mais do que muito bom, porque você vai fazer com que a gente reflita sobre o que você falou nesses últimos momentos, né? A gente agradece muito, César, agradece muito a tua boa vontade de